deixo para a meditação dos irmãos os capítulos 5 e 6 do livro de Isaías. O Senhor vai trazer uma revelação muito interessante para a gente nesses textos. Começando a compreensão pelo capítulo 5 do livro de Isaías, quando o profeta ele começa a denunciar o pecado das pessoas, o pecado do povo. A partir do versículo 8, ele começa a condenar o pecado daquelas pessoas. Ele começa a dizer: ai de vós, porque fazem isso. Ai daqueles que fazem isso. Ai daqueles que fazem outras coisas. Ele começa a denunciar os que chamam o que é bom de mal e o que é mal de bom. Ele começa a denunciar as pessoas que são gananciosas, que compram coisas demais. Ele começa a denunciar pecados como mentira, como bebedices e outras coisas. Ele começa a denunciar e dizer: ai de fulano, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo. Só que no capítulo 6, aí o profeta ele tem um encontro com o Senhor. A palavra ela vai dizer no capítulo 6 do livro de Isaías. E esse nós vamos ler, esse pedaço nós vamos ler da palavra. Você medita o capítulo 5 na sua casa, você medita o capítulo 5 aí no seu quarto, no seu momento com Deus, no seu devocional. E no capítulo 6 nós vamos ler juntos agora. E diz assim, capítulo 6 do livro de Isaías, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. O seu manto se estendia pelo templo inteiro e em volta deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com outras 2 voavam. Eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa enche toda a terra. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem impuros lábios. E com os meus olhos eu vi o Rei, eu vi o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora esta brasa tocou os seus lábios. As suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu enviarei? Quem será o meu mensageiro? E então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Queridos, a palavra de Deus ela nos vai deixar muitas coisas claras nesse texto. A primeira delas é que, e a grande revelação desse texto nesse momento para a gente, nós vamos ler essa passagem milhares de vezes, vamos ter milhares de revelações diferentes, porque é um texto muito rico em revelação, fala muito, revela muito sobre o céu, revela muito sobre Deus, sobre a glória de Deus, sobre o encontro de Deus com o homem. Mas nesse momento nós vamos focar em um seguinte ponto: Deus como referência e o homem como referência. A palavra de Deus ela nos mostra no capítulo 5 que Isaías ele condenava o pecado das pessoas. Isaías era um profeta de Deus, era um homem escolhido do Senhor, era um homem que vivia andando segundo os caminhos do Senhor. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com Deus, e devido a essa intimidade, a essa comunhão, ele era um homem de postura correta, ele era um homem reto, justo perante as pessoas e perante Deus. E por ser um homem de Deus, um homem justo, ele se colocava na posição de referência para as outras pessoas. Naquele momento em que Isaías ele se colocava na posição de referência, ele olhava para a sua vida como referencial e olhava para o dos outros e dizia: eles estão em pecado, porque eles estão fazendo isso que desagrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus. E ele começa a denunciar o pecado das pessoas, porque naquele momento ele é referência. Ele não faz aquilo, então ele é uma referência do que deve ser feito na terra, como homem de Deus, como profeta de Deus. Ele é o referencial. E nisso ele diz: ai de fulano que fez isso, que faz aquilo, ai de ciclano que faz aquilo. Ele começa a condenar o pecado das pessoas. Mas no momento, no capítulo 6, quando o profeta ele tem uma visão de Deus e ele encontra o Senhor em visão, a coisa muda de quadro. Ele deixa de ser a referência, nesse momento ele passa a ser o que está condenado, porque ele vê o Senhor como a referência. Nesse momento o referencial passa a ser Deus, e ele olha para o Senhor e vê que o Senhor é santo, que é glorioso, que a sua glória enche os céus, que a sua glória enche a terra. Ele vê os serafins todos ali adorando a Deus, declarando: santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele é perfeito, ele é intocável, ele é santo, ele é irrepreensível.
irrepreensível, Deus é perfeito, soberano. E ele vendo aquilo tudo, ele vendo a glória de Deus, ele vendo a manifestação do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele olha para si mesmo, e nesse momento, tendo Deus como referencial, ele diz: ai de mim. Perceba que antes, quando ele era referência, ele dizia: ai deles que fazem isso. Mas agora, quando ele vê Deus, ele tem Deus como sua referência, ele diz: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito em meio a um povo de impuros lábios. Ele diz: ai de mim, porque nesse momento ele está diante da maior de todas as referências. Ele está diante de Deus, a referência soberana, Deus que é supremo, que é sobre tudo e sobre todos, que é perfeito em si mesmo. E Deus como referencial de santidade, de pureza, de santificação. Naquele momento ele olha para ele e ele fala: eu sou um miserável homem, como disse Paulo no capítulo 7 do livro de Romanos. Que miserável homem que sou, porque eu achei que eu era alguém, eu achei que eu era uma referência, mas olhando essa santidade eu percebo que eu sou podre por dentro, eu percebo que eu tenho muito que melhorar. Só que o fato dele reconhecer que tem muito que melhorar não o torna impotente diante de Deus, não o torna alguém que não vai ter a graça de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que um anjo vai lá, o serafim pega a tenaz e pega a brasa acesa lá do altar e ele leva essa brasa até a boca de Isaías, que foi aonde ele denunciou o seu pecado, aonde ele reconheceu que precisava ser transformado, e ele toca os lábios do profeta, e a Bíblia diz que agora a iniquidade dele tinha sido tirada, que os pecados dele tinham sido perdoados. E nesse momento Isaías ele é santificado pela graça de Deus, pelo fogo de Deus, que representa a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Queridos, saiba que nenhum de nós somos perfeitos, por mais que nós sejamos líderes, pastores, missionários, evangelistas, ministros de louvor, profetas do Senhor. Não interessa qual é a nossa nomenclatura na terra. O que interessa é que todos nós diante de Deus, independente se somos referenciais ou não na terra, nós somos todos diante de Deus pecadores, todos diante de Deus carentes da graça dele. E se nós não nos colocarmos na condição de reconhecer as nossas falhas e dizer: Senhor, ai de mim, Senhor, ai de mim, parar de olhar para o nosso lado, parar de olhar para os outros e em um momento tirar a nossa intimidade com Deus, tirar aquele momento de intimidade com Deus e reconhecer diante de Deus todos os dias: Senhor, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu preciso ser totalmente renovado pela Tua graça, eu sou carente do Teu Espírito. Nesse momento, quando nós reconhecemos e nós denunciamos em nós mesmos aquilo que nós precisamos melhorar, o Senhor, Ele envia o Seu Espírito, que é a brasa viva, que é o fogo consumidor, e esse Espírito ele vai gerar a mudança em nós a partir do nosso reconhecimento, a partir da nossa apresentação diante de Deus, quando nós dizemos: Senhor, eu preciso ser mudado nessa área, eu reconheço que preciso ser transformado nessa área. E quando o Senhor ele nos transforma, a Bíblia diz que no momento seguinte o Senhor ele chama com a sua voz, ele diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem será o meu mensageiro? E a Bíblia diz que agora o profeta que antes estava se escondendo com medo, dizendo: ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. Agora ele se apresenta diante de Deus e diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Então o profeta agora ele tem a ousadia de saber que pela graça de Deus ele foi renovado, e se ele permanece nessa graça, ele é digno de ser enviado por Deus, não por merecimento, mas por graça, porque a graça nos torna dignos, a graça nos torna merecedores, não, a graça nos torna dignos, porque merecedores nós jamais seremos. Merecedores nós jamais seremos, porque se merecêssemos a graça, ela não seria mais graça, e por não merecer, ela é a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no momento que você estiver ouvindo esse áudio, no momento que você estiver ouvindo essa mensagem, eu quero que você dobre o seu joelho e você vá buscar a Deus no seu íntimo, no seu lugar secreto, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Procura um lugar onde você tenha tranquilidade, onde você tenha paz, para curvar a sua cabeça, ou então dobrar o seu joelho, fazer a sua oração a Deus e pedir a Ele: Pai, muda em mim aquilo que precisa ser transformado. Não tenha medo de apresentar diante de Deus a sua falha, não tenha medo de apresentar diante de Deus o teu pecado, mas permita que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, ela possa transformar a sua vida naquela área em que você precisa ser transformado.
E lembre-se de Deus ser a sua referência, porque só Ele é perfeito, só Ele é santo. E só em Deus como referência nós somos capazes de enxergar o nosso pecado. Porque quando nós temos outras pessoas como referências, aquilo nos torna possivelmente falhos, porque veremos pessoas falhas como referencial. Então nós não conseguiremos tratar as nossas falhas, porque talvez a falha daquela pessoa seja a nossa falha também. E por nós admirarmos, por aquela pessoa ser a nossa referência, nós não vamos identificar aquilo em nós. Mas quando nós temos Deus como a referência principal de nossas vidas, nós olhamos para Ele e vemos, poxa, eu preciso melhorar isso. Eu preciso melhorar todos esses pontos, porque sem eu melhorar isso, eu não vou chegar a ser digno, eu não vou chegar a ser agraciado pela presença de Deus, eu não vou ser transformado, e eu não vou conseguir encontrar o trono, eu não vou conseguir me aprofundar na presença de Deus. E eu não quero ser um homem que diz, ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. Eu quero ser um homem que se apresenta diante de Deus e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, que Deus abençoe a sua vida, que em nome de Jesus haja transformação, que em nome de Jesus haja mudança em sua vida, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.